esse cara aí que é cancelador, que é hater, você daria pra ele trabalhar a mudança de personalidade? Ou uma coisa, meu irmão, o cara, pau que nasce torto nunca se direita. Ele vai ser assim pro resto da Não, vida. dá, O dá. exercício de vontade, ele consegue ser uma pessoa melhor nesse sentido? Consegue, cara, consegue. Todos nós conseguimos, cara. Isso é A uma. personalidade não é uma coisa imutável, não. Não, pelo contrário, é uma coisa extremamente mutável. A personalidade, segundo as pesquisas do modelo do Cloninger, que é o modelo que eu acho mais interessante da personalidade, ele coloca dois componentes principais da personalidade, que é o temperamento e o caráter. O temperamento é mais ou menos as características que a gente herda, tá? Geneticamente, que são moduláveis pelo ambiente, e caráter é o que a gente vai aprendendo com as experiências que a gente vive no meio familiar, no meio cultural, enfim, nas experiências que a gente tem ao longo da vida. Ou seja, se você olhar essa perspectiva, quando essas duas coisas elas estão se unindo ali e uma modulando a outra e a gente tem a nossa personalidade, tá? Que ela é formada pelo que a gente herdou, pela interação do que a gente herdou e do que a gente tem de experiência no ambiente e como a gente vai reagir com isso, como é que a gente vai pensar sobre isso, como é que a gente vai agir, como é que a gente vai sentir, tudo isso vai compor a nossa personalidade. A gente vê que é extremamente mutável, porque a gente consegue aprender muita coisa. O nosso cérebro, ele consegue aprender com a experiência. Esse é o fundamental. Então, se a gente conseguir ter um novo significado sobre as experiências que a gente tem, a gente muda. A gente muda. Agora entra naquilo que estávamos conversando mais cedo, que é essa coisa de quanto mais tempo você fica nisso, nesse tipo de comportamento, mais difícil vai se mudar. É viciante esse tipo de comportamento também ou não? Fica ali, fica no mesmo. É um hábito. Isso é um hábito. Você encarar as pessoas desse jeito, você ver todo mundo como errado, isso é um hábito. Como qualquer outro. Como beber água, como alimentação, como sedentarismo. A gente tá tudo acaba nisso, nesse hábito. Então, você querer simplesmente cancelar outras pessoas vira um hábito também, porque você fica muito acostumado. E quanto mais tempo você passa, melhor você fica nisso. Então, mais cancelador você fica. Ou seja, para efeito assim, de mudança, você precisa ter uma abordagem, entendeu? E dá para a pessoa melhorar. Mas, claro, vai depender de cada pessoa, de cada contexto. Para umas pessoas vai ser mais fácil, para outras pessoas vai ser mais difícil. De novo, por exemplo, tem um jovem cancelador, o adolescente. O adolescente vai ser muito mais fácil mudar do que um cancelador de 50 anos, né? Cara, isso a gente vê muito fácil, por exemplo, coisa do aprender inglês. Bota um adolescente de 15 anos para aprender inglês, para morar nos Estados Unidos. E ele não sabe nada de inglês. Cara, daqui a um pouquinho tempo, ele vai estar se virando, cara. Ele vai estar aprendendo inglês e tal. Agora, bota um marmanjo de 40 anos lá, sem saber inglês, para aprender. Vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque quando a gente é novo, principalmente ali até os 25 anos, o nosso cérebro está muito mais suscetível a mudanças. É muito mais fácil para a gente modificar o que a gente chama de neuroplasticidade, tá? Que é a nossa capacidade do cérebro de se modificar diante das experiências que a gente tem. A gente tem essa facilidade. E quanto mais tempo passa, mais difícil é. Por exemplo, se chega uma pessoa para mim que está, sei lá, com 50, 60 anos, que vive de um determinado jeito desde sempre, que é extremamente rígido, que nunca pensou que poderia mudar, que nunca, sei lá, fez um exercício de reflexão, que nunca fez uma terapia, vai ser muito mais difícil ela mudar. É possível? É, mas vai ser muito mais difícil. É claro, sim, isso acontece. E aí, de novo, qual a motivação dela para mudar? Vai entrar tudo isso E aí no o tal da banquete aí, pessoa que tá? tem personalidade. Ah, porque a fulana ou fulano tem a personalidade forte. Ele é assim. Na verdade, é uma pessoa chata que não É, faz uma reflexão. Não faz... 99,999% das pessoas que dizem que têm personalidade forte são Isso. extremamente difíceis de conviver, né? São extremamente Fulana tem personalidade complicadas. forte. Não, mas é personalidade não, é chato mesmo, entendeu? É uma pessoa extremamente rígida, que é inflexível com os outros e difícil de conviver. Geralmente é isso. Tá aí. Ou seja,
E dá pra mudar. Dá pra mudar, mas aí, de novo, vai depender de cada pessoa, de cada contexto e do quanto essa mudança seria importante, entendeu? É que eu vejo o seguinte, a pessoa que é muito chata, ela não sabe que é muito chata. É difícil. É muito louco, né? Porque a pessoa É. não tem essa percepção que ela é muito chata. Cara, é que nem... a pessoa tá acostumada a ser assim, ela não sabe ser de outra maneira. É muito essa coisa de você tá acostumado a fazer, a ser de um determinado jeito, entendeu? E aí, às vezes, isso que é interessante, Peterson, às vezes, essa característica chata, ela é reforçada pelo meio que ela tá, entendeu? Eu vou dar um exemplo, assim, pra você. Tem algumas pessoas que têm uma característica mais obsessiva, entendeu? Algumas pessoas são mais obsessivas. Eu sou totalmente obsessivo, tá? É. Avisa logo, hein? Só Tem- que sei lá. eu consigo transportar pra uma obsessão do bem, assim. Não sei, mas assim, tem pessoas que são muito, muito obsessivas. Tem pessoas, eu vou dar duas características aqui, assim. Pessoas que são obsessivas e pessoas que são sociáveis. Cara, às vezes você vai pegar uma pessoa muito obsessiva e ela trabalha como contador. Cara, ela vai se dar muito bem às vezes. Ela vai conseguir ver as coisas ali na minúcia, ela vai conseguir executar aquilo. Aí, ou por exemplo, no mercado financeiro, dependendo da lista de risco ali, ela vai se dar bem. Às vezes ela vai ficar e aquilo ali vai ser bom para ela de uma determinada forma, entendeu? Agora, você bota uma pessoa muito sociável para trabalhar só na frente do computador. Vai ser complicado. Pessoa que gosta de conversar com pessoas, uma pessoa que se sente bem em ambientes sociais, que se sente bem falando com outras pessoas, que gosta de trabalhar com pessoas, bota ela para trabalhar como contadora, bota ela para trabalhar na frente do computador o dia todo. Vai ser complicado. A pessoa vai começar a se sentir muito mal, entendeu? Ou ao contrário, bota uma pessoa que não é muito sociável e deixa ela trabalhando num ambiente que ela só lida com pessoas. Cara, vai ser complicado. Ela também não vai conseguir produzir, né? E ela vai estressar, entendeu? Então, essa coisa do ambiente também é importante. Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E para você assistir o episódio completo é muito simples, é só você pegar o link que está aqui na descrição deste vídeo. E se você tem um canal de corte e quer usar o conteúdo do podcast A Vida é um Caos, fique à vontade. A única coisa que eu peço é que você coloque o link do episódio completo na descrição.